Olá, jovens, tudo bem? Meu nome é Matheus e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o Samsung Galaxy Book 2, deixar aqui um review depois de muitos meses de uso, né? Eu comprei esse notebook aqui foi no começo do ano, estamos quase chegando em 2024, tá? Eu sei que essa época é uma época que muitas pessoas juntaram, né, o dinheiro ao longo do ano para comprar um notebook, então acho que vale a pena deixar um registro aqui no canal sobre o que eu achei. Dito isso, convido vocês a deixar o gostei, se inscrever, comentar. Comentar ainda não, né? Deixa para comentar no final. Mas vamos lá. Eu queria falar primeiro de design e construção, né? E eu acho que isso aqui, enfim, eu tenho opiniões contraditórias, né? Porque em questão de design, eu acho esse notebook o mais bonito nessa faixa, né? De 2 a 3 mil reais. Eu acho que ele tem uma, uma carinha que não chama atenção, né? Ele realmente tem traços, como é que eu posso dizer? Não sei explicar, né? Mas ele parece um notebook bem formal. Eu acho que essa é uma boa forma de descrevê-lo, de adjetivá-lo. É um notebook que não chama atenção, não tem aquelas linhas de notebook gamer, enfim, eu acho ele um notebook discreto e isso me agrada bastante, tá? Sobre construção, aí eu já acho que ele é um notebook que fica um pouco devendo. Ele flexiona um pouco mais do que deveria e, na minha experiência, colocando ele na mochila, o teclado ele acabou encostando na tela e criou algumas marcas, né, algumas ranhuras aqui que não saem mesmo que eu limpe, enfim, com um tecido adequado, com o álcool de dispositivo eletrônico de limpar a tela, não sai, tá? Eu acho que isso se deve ao fato de que essa tela aqui, ela acaba flexionando, né? Ela flexionou na mochila. Eu coloquei o notebook e a pressão dos objetos na mochila acabou, enfim, pressionando a tela, encostou no teclado, talvez tivesse, né, alguma quantidade de poeira aqui e isso acabou, enfim, deixando marcas na tela. É o fim do mundo? Não é, né? Tanto que em vídeo nem é possível visualizar essas marcas deixadas na tela. Mas eu acho que vale a pena mencionar, principalmente para quem for levar ele na mochila, que ele não vai ter a qualidade de construção que teria um Acer Aspire, por exemplo, que é um notebook que já traz a tampa em metal. Então, quando a gente considera que é um notebook todo em plástico, que tem corte, né, e ele entrega um bom custo-benefício, a Samsung optou por abrir mão, né, dessa qualidade de construção e isso traz algumas consequências para quem for usar pro dia a dia, tá bom? Se você for utilizar ele mais na mesa, não vai ter problema nenhum, né? Eu acho que eu estou só reforçando esse ponto porque praticamente nesse vídeo será o único ponto realmente assim que eu não gostei, né, desse notebook. O resto eu acho que ele manda muito bem, tá? Ele executa muito bem todos os outros aspectos. Então vamos lá. Sobre desempenho e hardware, minha versão em específico é a versão que tem 8 GB de RAM, 256 de armazenamento e deixa eu lembrar, que é mais e o i5 1235U, né? Esqueci do processador. O processador, para o meu uso, atendeu muito bem, né? Então, eu joguei nesse notebook aqui League of Legends, eu joguei Teamfight Tactics, eu joguei Age of Mythology e, enfim, outros jogos mais leves e rodou, tá? Para quem já gosta de jogar, sabe que esses jogos não são pesados, né? Joguei Valorant, joguei Counter-Strike. É possível jogar todos esses jogos no notebook. Alguns deles talvez seja necessário baixar a resolução, tá? Para você manter uma taxa de quadros acima dos 60 FPS. Mas é isso, assim. Se você é um usuário tranquilo, vai utilizar ele para jogos como forma secundária, né? Ou seja, ele é um notebook para estudo, para trabalho e no tempo livre você vai jogar, eu acho que vai te atender muito bem. Se os jogos que você quer jogar são jogos como é que fala? Triplo A, né? Triple A, aqueles jogos mais pesados. Em geral, os jogos que pesam mais de 30 gigas, né? Esses jogos não vão rodar bem aqui no Galaxy Book 2, enfim, por motivos óbvios. Ele não tem uma placa de vídeo dedicada, o processador ele tem uma limitação de não é térmica só, ele tem uma limitação também de power, né? De energia que ele recebe, de watts. Então, não espere um desempenho absurdo, inclusive abaixo dos 3 mil reais, ele vai ser inferior ao Lenovo 5700U com o Ryzen.
tá? Então, para quem quer o melhor processador nessa faixa de preço, esse não é o notebook. Mas como eu comentei no início do vídeo, eu não acho que o processador e o desempenho dele foram ruins, tá? Principalmente que a gente tem que considerar que esse é um notebook que permite expansibilidade de forma muito fácil, né? Eu posso até levantar aqui, então ele vai possuir essas aberturas aqui, né? Aqui seria para eu colocar um SSD SATA se eu quisesse, e aqui para eu colocar a memória RAM, tá? Então, muito tranquilo, eu acho que é um notebook que nessa parte de desempenho ele acaba indo muito bem, tá bom? Outro aspecto que dá para comentar sobre ele é a tela, né? Então, essa é uma tela, deixa eu até abrir aqui, second screen. Essa é uma tela que tem uma resolução boa, né? Esse Full HD IPS atende muito bem e eu não senti, enfim, falta de uma tela de qualidade melhor. Eu saí antes de ter esse notebook, eu estava com o MacBook Pro M1 e de fato, né, tinha mais brilho, as cores eram melhores, mas como eu comentei, para o uso que eu vou dar para esse notebook aqui, que é o uso de estudos, acaba sendo muito tranquilo para mim trabalhar com ele, assistir aula com ele, não tenho nada a reclamar, imagino que a maioria das pessoas também não. Se você é profissional, assim, realmente profissional, né? Trabalha, precisa de cores muito boas, enfim, detalhamento acima da média, eu também não acho que nenhum outro notebook nessa faixa de preço vai te entregar isso, né? A opção seria pegar um notebook mais barato e colocar uma tela, um monitor externo, tá? Porque assim, se a gente comparar com a concorrência, no mesmo valor, que é o mais justo, não tem nenhuma empresa que está entregando nada muito melhor, né? E quando a gente pensa dessa forma, fica difícil colocar como crítica para o Galaxy Book. Tá bom, gente? Então, assim, questão de desempenho, acho que eu já comentei, tela é boa. O áudio é um áudio ok, tá? O áudio do Mac era superior, sim, mas de forma alguma esse áudio aqui torna inviável o meu uso, que como eu comentei, assistir aula, né? Então eu preciso entender o que está sendo falado comigo, eu preciso me comunicar com o microfone também de vez em quando em videochamadas, e eu não tive problema nenhum com isso, tá? Então, feito essas ressalvas, é um notebook que, de fato, ele é inferior ao Mac em tela, tudo bem. Ele é inferior em áudio, talvez até em desempenho, sim, mas ele custa metade do preço, né? E no que ele é inferior, ele não é inferior ao ponto de atrapalhar a experiência de uso do dia a dia. É um notebook que completa o ecossistema da Samsung para mim e ele atende muito bem, tá? Ele é um notebook bem redondo e se ele fosse um notebook que eu usasse mais na mesa, ele me traria assim mais tranquilidade ainda de falar que esse é um notebook para qualquer pessoa. Eu só não faço essa ressalva porque atualmente estão aparecendo opções, né, até da própria Samsung, mas existem outras empresas, de notebooks com qualidade de construção um pouco melhor e que tem o carregamento USB-C. E aí a gente já entra em outro ponto, né, que eu estou carregando ele aqui com USB-C, e eu acho que em questão de portabilidade de bateria, esse notebook é muito bom em questão de portabilidade, então ele tem ali abaixo dos 2 kg, tem um carregador USB-C que eu consigo carregar celular, tablet e o próprio notebook, e o que ele acaba pecando um pouco, né, é a questão da bateria. Então, enfim, para efeito de comparação, o Acer Aspire vai entregar por volta ali das 6 a 8 horas de bateria, né, que é um notebook também nessa faixa de preço. Esse notebook aqui vai entregar 4 a 5 horas, tá? Depende do uso que a pessoa for fazer, mas pode ser bem menos. Como eu comentei, isso é a depender de quais aplicativos ela for utilizar. E o Mac que eu utilizava entregava aí de 8 a 12, né, horas de bateria. Dito isso, 4 horas de bateria é um turno, né? Então eu sei que se eu precisar de usar notebook de 8 a meio-dia eu vou ter que colocar ele para carregar, tá? Então, para quem tiver com a expectativa de usar esse notebook o dia inteiro fora da tomada, não vai ser o caso, tá? Eu acho que você vai ter que colocar um pouco mais de dinheiro no orçamento para pegar um notebook um pouco melhor, seja da Samsung ou seja de outra marca. Como eu comentei, a Lenovo não entrega nada absurdo nessa faixa de preço, assim, questão de bateria. A Acer também não. Vai ter que realmente saltar para o orçamento de 4, 5, até 6 mil reais. E aí já não faz mais sentido, né? O que eu comentei novamente. Esse notebook ele é inferior a outros, porém não é inferior
aos que estão na mesma faixa de preço dele, tá? Deixa eu colocar de novo aqui. E uma coisa boa, né, para mim que sair do MacBook Pro M1 é em questão de portabilidade. Então eu acabei ganhando várias portas aqui, para mim foi muito agradável, né? Parece que é uma coisa boba, mas faz muita falta não ter tudo isso, tá? Então é isso, gente. No geral, foi um notebook que me atendeu muito bem no uso do dia a dia. Se você é um estudante que joga nas horas vagas, jogos leves, vai atender. Para edição de vídeos, muitas vezes as pessoas perguntam. Edições em 1080p, elas rodaram muito bem comigo. 4K não dá, tá? Não é o notebook para você fazer edições em 4K. Infelizmente, ainda a gente não chegou nesse ponto, tá? Pelo menos as minhas edições eu não tive uma boa experiência. Lembrando, né, aquilo, notebook com CPU limitado, não tem placa de vídeo, enfim. Se você precisa de uma abordagem mais profissional, tem que procurar algo que entrega mais, tá? Então é isso, jovens. Espero que vocês tenham gostado aí do review. Se faltou algum ponto que eu comentei, enfim, não estou me lembrando agora. Ele integra muito bem com o ecossistema da Samsung e minha experiência foi agradável, ok? Então é isso. Clique em gostei, se inscreve, comenta, compartilhe o vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Até mais.